Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos, nesta manhã, nesta tarde, dar continuidade à nossa aula sobre ética cristã. Estarei passando para vocês nesse vídeo aula duas importantes aulas que vocês já receberam, vossas apostilas. Portanto, nós vamos trabalhar a ética cristã e o aborto, ética cristã e o divórcio, tá bom? Para poder tirar algumas dúvidas, que é importante falarmos sobre isso, principalmente no momento em que estamos vivendo, século 21, muitas coisas mudaram, Não a Bíblia, não a palavra de Deus. É importante deixarmos claro que a palavra de Deus, ela não muda, Ela não muda, tá bom? O que muda são os tempos e os comportamentos da sociedade, que segundo alguns especialistas vão se evoluindo. No sentido da igreja, nós não podemos dizer que é meramente uma evolução, algumas coisas, tá bom? Então vamos lá? Vamos trabalhar primeiro a ética cristã e o aborto, tá? O aborto é um tema decorrente do nosso século, debatido e muito debatido, principalmente pelos partidos políticos de esquerda, Em alguns países, o aborto já é legalizado, em alguns países o aborto já é legalizado. No nosso país ainda não, mas há projetos de leis na Câmara Federal, para ser votado para aprovação ou não aprovação, Nós temos aí fala de políticos dizendo que se tratar da questão do aborto é uma questão de saúde pública. Bom, vamos lá. O que é que a Bíblia pensa sobre isso, E o que é que nós devemos pensar sobre isso enquanto servos de Deus, enquanto cristãos? Novamente, eu quero dizer para os irmãos que possivelmente eu não vou ler toda a apostila, E nós iremos pontuar algumas coisas aqui para que a gente possa ganhar tempo, pois são 2 aulas, Um vídeo tratando-se de 2 aulas e as 2 de suma importância. Vamos lá. Na nossa introdução, eu quero pegar aqui o segundo tópico que diz assim: o índice de aborto no século passado foi revoltante e virulento, Só no Brasil, a Organização Mundial de Saúde calcula que houve 5 milhões de abortos. O Instituto Gallup inclui cerca de 58% dos brasileiros são favoráveis ao aborto, Então, ou seja, mais da metade da população brasileira é a favor do aborto, visto que o nosso país é constituído de 80% cristão. Então, vamos lá. Tem um texto aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não têm misericórdia. E já me estendendo aqui na introdução e dizendo para vocês que causar um aborto, ou fazer um aborto, independente não, Tem circunstâncias aí que a gente vai precisar trabalhar. Mas em sã consciência é um ato de falta de misericórdia. Tá bom? Vamos lá. Eu gostaria muito de ter vocês na discussão de sala de aula, porque é importantíssimo, Assuntos como esses, para a gente debater em sala de aula é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, Porque cresce muito algumas falas, alguns comentários, Vamos lá. A palavra misericórdia, no latim,
Miserie, tá? Ter compaixão, são duas palavras, né? Miserere, ter compaixão. E cordes, coração, ou seja, ter compaixão do coração, ou compaixão no coração. Geralmente, coração está relacionado a sentimento, então ter o sentimento de misericórdia, ter sentimento de compaixão, benignidade, ou seja, ter um coração bondoso, né? É isso que quer dizer a palavra misericórdia, ter um coração bondoso, tá bom? Vamos lá. O ato de misericórdia é uma bondade verdadeira em um contexto ético, religioso, social e legais, tá bom? Então, ou seja, dependendo da circunstância, da situação, a misericórdia ela deve ser o nosso nível. Em um momento de determinadas situações, a misericórdia deve ser a nossa régua, tá bom? Enquanto cristão, enquanto servo de Deus, tá bom? A misericórdia deve ser a nossa régua. É por onde nós devemos ser medidos, tá bom? E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. Está aí o texto. A palavra misericórdia no hebraico, irmão, é importante trabalhar essa palavra misericórdia porque ela é a base, né? Na verdade, amor, que é um sentimento, ele é um sinônimo da misericórdia, tá bom? Então vamos lá, existem aí, no mínimo, 4 palavras em hebraico, né, na raiz hebraica, de onde surge a palavra misericórdia. Azed, Hesed e Raham. Hanam, tá? Que quer dizer, são palavras que são usadas em contextos para a misericórdia no sentido de bondade, benignidade, solidariedade, graça, lealdade, amor constante. Olha só, ter misericórdia, ser gracioso. Essa palavra, né? Estas palavras, de onde vem a raiz da palavra misericórdia, tá? Está ligado a útero, o ambiente aonde é gerado o feto. Entende? Então, por que essa palavra surge em Deus? A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se a palavra misericórdia tem a sua raiz, ela é originada, tem a sua origem na palavra útero ou útero, tá? Ou seja, Deus como gerador, por isso que ele é misericordioso, só tem condição de ser misericordioso quem gera. É por isso que o diabo, ele não tem misericórdia, porque ele não gerou ninguém e ele não gera ninguém, tá? Então por isso que Deus, ele é misericordioso, porque ele tem a capacidade de gerar e ele nos gerou. Nós somos gerados a partir de Adão, que foi gerado por Deus, tá? Então lembre-se sempre que a palavra misericórdia, ela vem de uma raiz que tem o seu significado em útero, em gerar, em ser gerado, tá bom? Então vamos lá. Por isso que a misericórdia é a nossa régua. Então, olha só, a palavra misericórdia está ligada à mesma raiz da palavra útero. Sim, o órgão que abriga o embrião. Rechem, ser interior. Ser misericordioso ou misericórdia tem a ver com gerar.
tá bom? Então só quem gera tem a capacidade de ser misericordioso. E aí você me diz o seguinte, pastor, mas e as mulheres que fazem o aborto? São pessoas que, mesmo sendo geradoras, pessoas que geram, mas que não são misericordiosas, não têm essa bondade, não é solidária, não é graciosa, tá? Toda a sua mente está cauterizada pela ação do maligno. É por isso que elas abortam, tá bom? Então vamos lá. Vamos pular um pouco aqui, não vamos nos prender só à palavra misericórdia, porque senão a gente perde muito tempo. Ó, o termo aborto e a visão bíblica. O significado da palavra aborto vem do latim abortum, do verbo abortare, com significado de pôr-se o sol, desaparecer no horizonte, daí morrer, perecer. É de onde surge a palavra aborto, tá? Então, abortar é fazer com que alguém deixe de existir, fazer com que alguém desapareça. É um assassino, tá bom? Então, quem aborta é um assassino. Então, vamos lá. Irmão, mas eu quero abrir um parênteses aqui já, tá? Pra gente dialogar sobre isso, tá bom? Porque aí surgiram, né, algumas falas, meses aí, quase um ano já, né? Já faz meses, quase um ano já, uma menina aí de, não lembro precisamente a idade, mas entre 11 e 13 anos, né? Se eu não estiver enganado, a menina tinha entre 10 e 11 anos. E a menina foi estrupada e houve uma gravidez em que a Igreja Católica, cristãos, muitas pessoas pediram para que não fosse aprovado o aborto da criança, porque a menina já estava aí aproximadamente entre 6 e 7 meses, né? Mesmo assim, uma juíza deu o aval e foi feito o aborto. Nessa situação, porque corria o risco da menina morrer, né? Se a menina continuasse e na mesa de parto, possivelmente a menina ia chegar a óbito, tá? E aí foi dada a legalidade para o aborto e foi ceifada a vida da criança. Bom, nesse caso a gente pode se pensar, ponto. Mas os responsáveis deveriam ter visto isso antes, né? Antes de chegar a esse avanço. Então, por exemplo, pastor, eu fui estrupada, ou a minha mulher foi estrupada, ou a minha filha foi estrupada. O correto, irmão, é no mesmo dia fazer uma lavagem, tomar um remédio, para que não haja a concepção, a geração ou a fertilização do óvulo, tá bom? Porque não é rapidamente que acontece assim tão rapidamente a fertilização do óvulo, tá bom? Então é preciso coisas de horas. Então aconteceu isso, pelo amor de Deus, tome os devidos cuidados que devem ser feitos para que você não cometa um assassinato. E eu acredito que vocês devem ter lido a apostila e devem ter entendido mais ou menos o que eu estou querendo dizer, tá bom? Por isso que é bom a nossa discussão de sala de aula. Quem sabe um dia, né? Eu vou aí e fico aí uns meses no avançado, 6 meses aí, e a gente faz um avançado presencial, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia, o referido termo e seus cognatos aparecem em Jó, né? Jó, onde Jó diz que ele preferia ter sido um aborto, não ter existido.
Esse é um dos textos. Segundo o grande dicionário de medicina, aborto é a expulsão espontânea ou provocada do feto antes do 6º mês de gestação. Tá? Isso é segundo o dicionário. O dicionário de medicina. O problema é que com 5 meses, 6 meses, 3 meses, 4 meses, existe uma vida sendo gerada, né? E a ética de Deus é que a vida... Lembrem-se que a ética de Deus é que a vida deve ser preservada sempre. Por isso, tome os devidos cuidados, tá? Então, em nome dessa felicidade, né? Em nome do não tenho condição agora, uma gravidez não desejada, e entre outras coisas, e agora vai vir doente e tal. Meu irmão, minha irmã, é uma vida, tá bom? É uma vida. Vamos pular aqui, aborto na Bíblia. Não são muitas referências. Tá, vamos pular esse fato aqui. Nós já entendemos que cometer um aborto é uma expulsão espontânea, porque acontece, né? Por isso que os médicos dizem para tomarem cuidados, muito cuidados durante os primeiros 3 meses da gravidez, porque pode haver um aborto espontâneo, né? Vamos trabalhar a questão do feto, tá, meus irmãos? Vamos trabalhar a questão do feto. A infusão da alma no ser gerado. A infusão na alma no ser gerado. O que nos diz Zacarias 12:1? Olha só. Deus forma no homem o seu espírito. Ao cometer um aborto, estaria o tal violando o direito da vida e a formação do ser de Deus. Porque o texto diz assim, ó. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante mim se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Em Zacarias está muito mais claro, vocês devem ter lido o texto, tá? Diz que a alma do homem, ela é gerada no homem já nos seus princípios de vida. Tá bom? Por isso, meu irmão, é que você não pode esperar e cometer um assassinato. Você está interrompendo a vida gerada por Deus. Sabe? A vida sendo gerada, a vida sendo formada, a vida sendo trabalhada, projetada. E o interessante é que Davi vai dizer que os seus dias foram escritos no livro de Deus. Então o que acontece? Quando a gente, já no período de gestação, seja semanas, seja 1 mês, 2 meses, e a gente vai lá e comete um aborto, a gente está cometendo um assassinato, interrompendo uma vida e interrompendo um projeto de Deus na vida de alguém. Então, a Bíblia, ela é literalmente contra o aborto, tá bom, meus irmãos? E a alma, ela é sim gerada no homem durante o período da gestação. Vamos lá, meus queridos, porque a gente ainda precisa ir para a aula de divórcio, e a aula de divórcio é complicado, tá? Os tipos de aborto e as suas implicações. Isso aqui eu vou ler, tá bom? O aborto natural, já falamos sobre ele. O aborto acidental é resultado de um problema alheio à vontade da gestante, né? Às vezes andando de bicicleta, um acidente de carro, moto, uma queda, caiu da escada, caiu dentro de casa, um desmaio, e aí veio alguém bate, né, em alguém, e aí é cometido um aborto, mas é acidental, tá? Aborto por razões
eugênicas, é o aborto por eugenia, isto é, para evitar o nascimento de crianças deformadas ou retardadas, tá bom? Alguém vai lá, vai fazer a ultrassom e descobre que há um problema, né, na saúde desse bebê, e ele vai vir, não conseguiu formar o cérebro, ou ele vai vir com um problema de perna, ou um problema de visão, e assim sucessivamente. Alguém, por esse motivo, né, resolve cometer um aborto. Vai vir paraplégico para o resto da vida, e aí alguém vai, né, e quer cometer um aborto. Será que a Bíblia é a favor disso? Não. Preservar a vida sempre. Se Deus permitiu que o feto continuasse sendo gerado e chegasse ao período do nascimento, nós não devemos interromper a vida. Devemos nos preparar para receber esta vida. Tá bom? O cristão e a pena de morte, vocês estão fazendo um trabalho, tá bom? Nós vemos no Antigo Testamento que a Bíblia não é contra a pena de morte, tá bom? Nós lemos no Novo Testamento que nós devemos respeitar as autoridades. Isso quer dizer que nos países onde há pena de morte e eu nele estou, eu devo respeitar. Porém, isso não me dá o direito de aclamar pela pena de morte. O cristão não deve aclamar pela pena de morte. O cristão não deve buscar a pena de morte, lutar pela pena de morte. Preservação da vida e a mensagem do Evangelho para perdão dos pecados e arrependimento e salvação da humanidade sempre. Tá? O fim da lei, disse Paulo, é o amor. Tá bom? Cristo é amor. Então o cristão não deve buscar, anelar, trabalhar em favor da pena de morte. Tá bom? Irmãos, nós vamos para uma outra problemática. Nós iremos aqui falar sobre divórcio, que está sendo uma coisa comum no meio da igreja. Hoje as pessoas já se casam pensando em divorciar, né? Vamos casar, se não der certo a gente se separa. Isso no meio dos cristãos. Irmão, eu não estou falando de pessoas não convertidas, eu estou falando de cristão, tá bom? Tem crescido muito o número de pastores, de liderança que divorcia, se casa, se divorcia, né? Divorcia hoje, amanhã já está casado, e assim sucessivamente, tá bom? Isso tem virado no meio da juventude, nós temos presenciado aí pessoas que na igreja não tem ficado nem 6 meses casados, né? Nem 6 meses tem ficado casado. Porque o amor acabou, não era isso que eu pensava, e coisa e tal, e bam. Primeiro, irmãos, isso é uma verdade, ninguém casa amando. Casei com a minha esposa porque eu amava. Não, mentira, ninguém ama, durante o namoro não tem essa construção. Tá? Durante o namoro tem paixão, tem afetos, tem acaloração carnal, e vocês entendem do que eu estou falando, né? Que é o libido. No namoro tem isso, tá? O amor, ele é um sentimento que é construído. Ele nasce durante o matrimônio, tá? Você vê ali a cueca jogada, o arroz colado, né? Entende? Aí que aí vai nascer o amor. Respeitando as diferenças, cultura diferente, que passaram a morar na mesma casa, com pensamentos diferentes, entende? Algumas coisas que durante o namoro foi escondido, mas no casamento é revelado. A bala Howlis já não resiste mais, né? A chapinha já não funciona tanto quando acorda de manhã, e assim sucessivamente. O casamento é diferente, e é aí que a gente vê se realmente, entendeu? É aí que vai nascer o amor. No ceder. Eu cedo aqui, ela cede ali, e assim sucessivamente. Tá bom?
vamos lá, vamos trabalhar o assunto. Esse assunto é bom demais e é uma problemática que a igreja está vivendo hoje, tá? Estou aqui, vou pular aqui, irmãos, algumas coisas da introdução. Hoje, né, eu quero só essa frase que coloquei, em negrito, inclusive, em nome da felicidade. Se eu não estou feliz, então eu me separo. Deus não quer, olha as frases de hoje. Deus não quer que eu viva triste, angustiado. Deus não quer que eu viva um casamento sem amor, sem felicidade, sem alegria. Deus não quer isso para a minha vida. Então, em nome dessa felicidade, se eu não amo mais, né? Então eu vou lá e olha, você segue sua vida, eu sigo a minha, e caso de novo, e toco a vida, e glória a Deus, e aleluia. E será que é isso que a Bíblia defende? Né? As pessoas não se toleram mais, os casais não se toleram mais. Em nome dessa ideia de hoje da mulher empoderada, a mulher independente, a mulher que não fica mais só em casa atrás do fogão como antigamente, né? Século XX, século XIX, mas a mulher que sai para trabalhar, sabe? A mulher que tem a sua opinião firme dentro de casa, a mulher que também é líder na igreja, a mulher que trabalha na comunidade, na sociedade, que exerce cargo de liderança no seu trabalho, que às vezes ganha mais do que o marido, né? E aí acaba, às vezes, pensando que não precisa mais de um homem. Pra quê que eu preciso de homem e tal? Não tem mais a tolerância. O homem que não conseguiu conviver, o homem que não consegue conviver com essa modernidade feminina, né? Essa modernidade feminista. E aí é briga e tal, não foi pra isso que eu casei, minha mãe não era assim, coisa e tal. Né? Mulher tem que ser isso porque eu sou cabeça e coisa e tal. E aí vai para onde? Para o divórcio. Né? Crente, eu tô falando de crente, irmão. Tô falando de crentes. Entende? E não é palestra de casal, é uma aula. Tá bom, irmãos? Então vamos tratar de como aula aqui. Mas é para você ver como é que tá o problema. Em nome dessa felicidade, né? Um enorme número de traições na igreja, escândalos de liderança na igreja. A pandemia, o que houve de separação na pandemia, meus irmãos, de crentes. Eu não estou falando dos incrédulos, dos ímpios, estou falando da igreja. E se separaram porque já não tinham um relacionamento saudável. E aí quando tiveram que conviver, que ficar junto, né? Entendeu? Descobriram que o amor não era suficiente. E tem nego aí pastoreando desse jeito. Vamos lá. As primícias do matrimônio é a felicidade mútua. Então, primeiro ponto, eu não caso para ser feliz. Eu não casei para ser feliz. Então, tire essa frase da sua linguagem. Tire essa frase dos seus ensinamentos. Tá bom? As mulheres aí, casadas, ensinem suas filhas. As lideranças de jovem, ensinem as moças que ela não está casando para ser feliz. Ela está casando para fazer o marido dela feliz. Os pastores, os líderes de jovens, os pais, os homens agora. Ensine para os seus filhos, para os seus liderados, homens, que eles não estão casando para ser feliz. Eles estão casando para fazer a sua mulher feliz. Então, se eu caso para fazer a minha mulher feliz e ela casa para me fazer feliz, há uma felicidade mútua. Entendeu? E aí, quando eu caso para me fazer feliz, não há uma felicidade mútua, há uma ação egoísta aqui. Não é palestra de casal, irmão, mas vamos lá. Tá? É aula. Mas é para que você possa ensinar, criar uma igreja sadia. A gente precisa, irmão, como enquanto líder, enquanto pastores, enquanto servo de Deus, enquanto pai, enquanto mãe, criar uma juventude cristã sadia. A gente precisa disso. Vamos lá.
Não havia uma companheira adequada para ele. No texto aqui de Gênesis, Deus cria uma companheira para que o homem não se sentisse solitário. Não é para lavar a roupa de Adão, não. Tá? Não é só para cozinhar para Adão, não. Não é só para gerar, não, como ensinava a Igreja Católica na Idade Média, não. É para ser companheira de Adão. Tá? Não foi para mandar em Adão, não. Para dizer que quem manda na casa, sabe aquela linguagem? Quem manda na casa é a mulher? Não é não. Não é não. Para ser companheira. Tá bom? Foi por isso que Deus criou Eva. Então o primeiro ser a fazer um casamento foi Deus. É por isso que o casamento é divino. Porque foi Deus que fez o primeiro casamento. Primeiro matrimônio, o pastor de cerimônia, o juiz da cerimônia, o juiz de paz foi Deus. Então o que Deus uniu, não separe o homem. O homem não tem legalidade para fazer a separação, irmão. Não tem. Então escute o que eu vou dizer para você. Já vou adiantar aqui porque a gente tem que correr. Se você não se divorciou, tá? Por causa de adultério, por causa de traição extraconjugal, o seu matrimônio não tem, o seu divórcio não tem legalidade diante de Deus. Salve a questão de o marido foi embora, arrumou outra e foi embora. Aí você ficou livre para casar com quem você quisesse. A mulher foi embora, abandonou a casa, arrumou outro e foi embora. Você aí sim está livre para casar com quem quiser. Tem legalidade no seu divórcio. Comigo não tem papo furado não. Comigo é Bíblia. Tá bom, irmão? Não tem negócio de alisar ninguém não. Então o primeiro matrimônio foi Deus quem fez. A regra é a felicidade mútua, já falei. A palavra hebraica usada, dabak. Se unir, una-se o homem à sua mulher, é colar-se à sua esposa. Una-se o homem à sua mulher, no Gênesis, é colar-se. O termo hebraico ali é estar colado. Então, quando eu casei com a irmã Lívia, que é a minha esposa, né, eu me colei a ela e ela se colou a mim. Então, quando há um divórcio, há um descolamento. Entende? Essa ideia aqui é como colar um osso. Entende? É como colar um osso. Então, quando há um divórcio, há um descolar do osso. É dolorido. É por isso que todo divórcio é dolorido. Traz sofrimento para filhos, traz sofrimentos emocionais para os casais. Entende? Pelo menos para uma parte dele. Tá bom? Então é porque é descolar. Entende? O que Deus colou. É interessante, né? Pode pregar sobre isso, pode ensinar sobre isso, viu, irmão? Se ganhar oferta, você manda metade para mim. Brincadeira, irmão. Deus abençoe você aí, tá? A palavra usada para osso é essen. Significa substância. Então, substância da minha substância. Então, quando Adão diz, essa é osso do meu osso, ele está dizendo, essa é substância da minha substância. Casamento é sério, irmão. Casamento não é brincadeira, não. Então, ensine a juventude. Preserve o seu matrimônio. Casamento não é brincadeira, não, irmão. Entende? O casamento é uma instituição divina. Então, não é brincadeira, não. Divórcio no Antigo Testamento. Tá? Quando que motivos que Moisés permitia o divórcio. Isso eu vou precisar ler. Aguenta um pouquinho. Se achasse nela coisa indecente. O texto de Deuteronômio 24 fala, se achar algo indecente, deve dar a ela carta de divórcio. Tá? Então não é mandar embora, dava uma carta para ela. Se achasse nela coisa indecente. O interessante, aqui não se tratava de adultério, tá? Coisa indecente aqui, imprópria, coisa que trazia desonra ao marido. Uma mulher faladeira, uma mulher briguenta, barraqueira, sabe? Uma mulher que não sabia se pôr como mulher casada. Coisa que trouxesse desonra ao marido, tá? Ele poderia divorciar-se dela. Isso na lei judaica, permitido por Moisés.
Casamentos com estrangeira, está lá em Esdras. Irmão, eu sou crente, convertido. Se eu fosse solteiro, a Bíblia não me dá legalidade para namorar com quem não é crente, casar com quem não é crente. Tá? Nem no Novo e nem no Antigo. Então cuidado. Cuidado com esse papo de vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. Ganhe primeiro a alma para Jesus. E depois você procure saber de Deus se é da vontade dele. Não é que Deus vai te falar é essa que você tem que casar, não. Deus vai te orientar, vai te mostrar se existem coisas nela e em você que vão dar certo. Porque Deus não é santo casamenteiro. Tá bom? Então, crente casa com crente. Crente namora com crente. Então, casamentos com mulheres estrangeiras, por Deus era permitido o divórcio. Está aí no livro de Esdras. Quando a noiva não era mais virgem, então a noiva ia casar, casava-se, e na noite de núpcia não se rompia o ímen, e aí percebia-se que a mulher não era virgem. Então, lhe dava o direito de divórcio. Tá bom? A lei de Moisés também tinha, na lei de Moisés também tinha proibições para o divórcio, quando tinha relações antes do casamento. Então, ou seja, quando um homem tinha uma relação com a sua namorada antes de casar-se, ele era obrigado a ficar com ela pro resto da vida. Não interessa se você achasse nela depois coisa indecente, que te desonrasse, ia ter que ficar casado com ela, a não ser adultério. Por acusação falsa. Acontecia muito isso, irmão, na antiguidade. O camarada não queria mais continuar casado. Como esses pastorzinhos por aí, sabe? Esses pastorzinhos por aí, esses lidezinhos por aí, que aí ele não quer mais ficar casado com a mulher dele, ele inventa um montinho de coisa para casar com a novinha. Entende? Essas irmãzinhas por aí, né? Que acha que o maridão já não... Entendeu? O maridão já não é mais o gato que ela casou, né? E aí ela quer arrumar outro, né? E aí começa com um monte de coisinhas falsas, mentirosas, tá bom? Era feito uma espécie de teste, tá? Aqui no sentido da virgindade, era feito uma espécie de teste, tá? Para ver se realmente a mulher não era virgem, tá? Se realmente ela não era virgem quando casou. Tá? Se o teste desse positivo para o marido, beleza. Se desse errado, ele tinha que viver casado para o resto da vida. Por isso que eis aí o texto, pela dureza do vosso coração, né? Foi que Moisés permitiu o divórcio. Tá bom? Divórcio no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, onde Jesus denuncia a má interpretação do texto de Deuteronômio 24:1, onde era usado para cometer o divórcio por qualquer coisa, como beleza, alimentação, entre outras coisas corriqueiras. Mulher não sabia cozinhar direito. O judeu queria se divorciar. Não é bonita, não queria, achei uma mais bonitinha, queria se divorciar. E aí Jesus vai bater forte nessas coisas corriqueiras. Estão brigando demais, pastor. Não dá certo, pastor. É muita briga, quebra a panela todo dia. Vai ter que se harmonizar, irmão, porque isso, Jesus não te deu legalidade para divorciar. O beijo já não é mais como antes, pastor. Jesus não te deu legalidade para divorciar. Resolve o teu problema. É osso teu, substância da tua substância. Tá bom? Varoa, você é substância da substância dele. Então, não deu legalidade. Ensine isso na sua igreja, irmão. Não tenha medo de ensinar a Bíblia, não. Tá bom? Tá bonitinho aqui, ó. Qualquer dúvida me pergunta. Que a gente vai resolver aqui, ó. Jesus usa a palavra repudiar. É lícito repudiar? Repudiar é mandar embora, sem dar uma carta de divórcio. É lícito repudiar? Tá? A palavra apaluzer, no grego, do radical apulo, deixar de lado, abandonar,
Era lícito abandonar a mulher, deixar a mulher de lado? Não. Tomar outra atitude, deixando de lado a primeira sem negociação, tá? Era corriqueiro isso. Resolver problema de jogar debaixo dos panos, tá bom? Divórcio. Apostasion. Carta, conta, paga. Isso quer dizer a palavra divórcio. Apostasion. Dá uma carta, tá? Isso que eles perguntaram a Jesus. É lícito o homem repudiar sua mulher? Ele estava perguntando, né? É lícito repudiar, deixar a mulher de lado, abandonar a mulher e arrumar outra, sem lhe dar a carta de divórcio? Aí Jesus bateu forte, irmãos. E aí Jesus disse que não é lícito nem repudiar e nem divorciar. Moisés permitiu o divórcio pela dureza do vosso coração, disse Jesus. Tá bom? No verso 31, Jesus está ensinando que quem está repudiando sua mulher, deixando de lado, deve lhe dar a carta de divórcio, conta paga, para que ela pudesse casar-se de novo, né? Isso aqui é na lei de Moisés. Lei de Moisés. Cumprindo a fala de Moisés. Porém, no verso 32, olha a lapada de Jesus. Ele dá o seu parecer zelando pela santidade do casamento. O que é que ele diz? No princípio não era assim. Quem fez o casamento no princípio, irmão? Foi Deus. Então, no princípio não tinha essa legalidade, Jesus está dizendo. E aí ele continua. E eu, porém, vos digo que quem se divorciar, quem abandonar, quem deixar a sua mulher, a não ser por fornicação, que vem do grego porneia, ato sexual ilícito, luxúria, desejos carnais, comete adultério. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Para a gente pular, eu quero dizer, porque a gente caminhar aqui, eu quero dizer que Jesus não deu legalidade para divórcio, a não ser por fornicação, que é ato sexual ilícito fora do casamento. Se você não tem legalidade para se divorciar, a não ser que não seja por ato sexual ilícito. Tá bom? E aí você faz com que a sua mulher, que você se divorciou dela, cometa adultério. E quem se case com ela, cometa adultério também. Entende? Então, se você estava pensando em divorciar, abandona isso. Vamos lá, meus irmãos, vamos pular aqui, porque é muita coisa. E eu tenho certeza que os irmãos leram. Tem aí ó, a palavra adultério no latim, adulterion, prática de infidelidade, né? Adulterar alguma coisa. Falsificar, né? Eu pegar aquilo que é original, aquilo que é verdadeiro e tornar em uma falsificação, tá? Então vamos lá. Quero só ler essa parte. E embora os fariseus descrevessem o divórcio como algo que Moisés ordenou, Jesus descreveu como algo que Moisés simplesmente permitiu. Permitir é diferente de dar uma ordem, tá? Nenhuma provisão para o divórcio foi dada no princípio, só depois que os corações ficaram endurecidos pelo pecado, é que o divórcio foi tolerado, foi permitido. O coração dos discípulos de Jesus deve ser purificado. Jesus não deu legalidade para divórcio. Não tem legalidade para divórcio na Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Ó, capacitando-se a serem fiéis ao pacto conjugal. Quero só ler esse comentário da Bíblia King James aqui, para a gente encerrar. Jesus permitiu o divórcio. Jesus permitiu o divórcio e o novo casamento no caso de infidelidade conjugal. Porque a infidelidade sexual efetivamente destrói
a união de uma só carne no casamento. Viola. Pega aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, torna em profano e mentiroso. É isso que é adultério. Tá? Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato comigo. Espero ter ajudado, tirar das dúvidas dos irmãos. E quero mais uma vez deixar bem claro. O importante para Deus é a preservação da vida no caso do aborto. A não ser que não tenha jeito, meu irmão. Não tem jeito, tem que fazer. Amém. Tá bom? Mas se houver outra forma, preservar a vida. É pecado tirar a vida de um inocente. 2. Tá? Importantíssimo. A Bíblia não é a favor do divórcio, a não ser por adultério. Se não ama, procura fazer alguma coisa para aprender a amar. Tá bom? Se não tá legal o casamento, procura alguma coisa para fazer o casamento ficar legal. Você não viaja com a sua mulher, com a sua família, com o seu esposo. Você não sai para comer fora. Irmão, não precisa ir para restaurante de rico. Irmão, se você for comer um cachorro quente na padaria ou na praça da sua cidade, do seu bairro, irmão, você terá momentos felizes para lembrar na hora da dificuldade. Você não tem nada para lembrar no seu casamento de bom. Então, como é que você quer amar? Como é que você quer amadurecer esse amor, na verdade, né? Não é amar, mas amadurecer esse amor. Como é que você quer? Como é que você quer reconquistar a sua mulher? Mesma coisa para as mulheres, tá bom? Ensinem isso na sua igreja. Sejam fiéis. Primeiro, o casamento foi Deus que fez e o casamento é uma instituição divina e Deus não permite divórcio. E o divórcio é o descolar do osso que Deus te deu. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço e a paz do Senhor a vocês.